Glórias a Deus, irmãos. Vamos abrir aqui então a nossa Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Vamos ler até o versículo 5. Todos acharam, amém? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Podem ler os pares, assim sucessivamente. Pode ler isso aí. 1, 2, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos ler todos esse uma última vez. 1, 2, 3. Amém. Abaixa a cabeça, vamos orar aqui pedindo para que Deus nos direcione nesse momento. Senhor Jesus, nós te pedimos que essa palavra venha falar aos nossos corações, para que nós possamos juntos avançar em sabedoria, em conhecimento e ter a resposta que nós precisamos. Jesus, continue com a atmosfera de milagre e direção nessa noite, para que nós possamos experimentar da sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Pode se assentar aí. Pode colocar aí, Miguel, o tema da nossa mensagem de hoje. Irmãos, então, Deus colocou no meu coração da gente trabalhar o tema de vivendo os milagres de Deus. Repete comigo, vivendo os milagres de Deus. E o milagre de Deus, ele pode acontecer em várias áreas da nossa vida. Mas hoje, em especial, eu escolhi falar sobre cura, sobre a conquista da cura. Como que essa cura ela é conquistada? Nós temos hoje um cenário que a gente pode até às vezes se perguntar, mas a gente acabou de ler, se Deus levou sobre si as enfermidades, se Ele levou sobre si os pecados, por que ainda tem pessoas que sofrem hoje em dia? Por que tem pessoas que ainda têm doenças hoje em dia? E a gente vai discorrer sobre isso. E eu já quero lembrar de vocês que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo Deus. Ele é o mesmo que vai continuar operando em nós. E a questão aqui não é só se Ele quer ou não quer curar você. Talvez você pare e pense, Lucas, mas qual o sentido de eu ouvir essa palavra? Eu não estou com doença nenhuma, estou tudo bem. Mas será que a cura que a gente precisa é só física? Será que de repente a gente não precisa de uma cura emocional? Uma cura sentimental? Uma cura espiritual também? Nós precisamos entender as nossas fragilidades. Eu sempre falo, quando a gente chega no médico lá,
Não é um médico que chega falando pra gente assim, tudo que a gente tem ou o que a gente tem que fazer. Primeiro ele pergunta, o que está acontecendo, Lucas? Me conta aí. Ah, está sentindo isso, está sentindo aquilo. Ou seja, o primeiro passo para você conquistar a cura é você reconhecer que está doente. É você reconhecer qual é a área que Jesus precisa operar. E quando eu falo que a conquista da cura não é simplesmente tem o nosso posicionamento diante da palavra, mas também tem o papel de Jesus, que a conquista da cura sobre nós, ele conquistou na cruz, quando se entregou por mim e por você. Foi dessa forma que ele conquistou e liberou a cura para nós. Então, a cura, ela não é simplesmente um luxo espiritual que só alguns privilegiados têm. Mas a cura é uma herança que Jesus deixou para mim e deixou para você também alcançar. Ele deixou para nós viver. E a gente tem aqui o profeta que Isaías, ele que está trazendo para a gente, contando essa trajetória de Jesus entregue na cruz, a morte de Jesus na cruz, o sofrimento de Jesus na cruz. E foi justamente na cruz que ele conquista a cura para a gente. Essa palavra que o tomou sobre si, quando alguns estudiosos traduzem para o hebraico, eles falam que é o ato de carregar, é o ato de suportar. Chega a ser o ponto de ele se substituir por mim e por você para carregar aquela cruz, para levar aquele pecado, para levar aquela enfermidade. Jesus tomou o lugar para que eu e você alcance a vitória. A gente precisa se posicionar e ter esse entendimento, que aqui em Isaías 53, ele traz isso, que Jesus, ele se entregou por amor a mim, ele se entregou por amor a você também. E a gente às vezes tem esse sentimento de, Jesus, ele se entregou por amor aos meus pecados. E a gente carrega isso. E ainda assim o inimigo, ele vai querer que você se esqueça. Ele vai querer que você cometa o pecado e, além de cometer, ele quer que você se afunde nele. Ele vai querer que você fale assim, não, você pecou? Esquece agora, cara. Você pecou? Acabou para você. Só faz sentido você ficar com Deus se você for perfeito e santo. Só que Jesus, ele é o remédio para a nossa dor. Uma vez, Jesus estava numa roda, com um monte de pessoa ali pecaminosa, não aceito pela sociedade, e os fariseus falaram, Jesus, por que você está andando com esse povo aí? Esse povo não presta. E Jesus fala o quê? Eu vim para os doentes. Eu sou cura para aquele que precisa. E nesse versículo ele ainda continua, além dele falar que ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu também para nos trazer cura. Então, quando você estiver passando por uma enfermidade, seja espiritual, física, emocional, você precisa declarar a palavra de Deus, falando, Jesus, o Senhor se entregou por mim na cruz para que eu alcançasse cura também. Cura. Não somente, não focar só ali no pecado, mas também tem essa outra parte, a cura que Deus preparou para nós. Ou seja, na cruz, ele não garantiu somente o perdão, mas ele garantiu a sua cura também. Tome posse nessa noite da cura para você, a cura para sua família, a cura para o seu trabalho, a restauração completa, em nome do Senhor Jesus. A palavra vai dizer que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é isso que Deus preparou para aqueles que crerem nele. A gente precisa se posicionar e ter um entendimento de que a cura, ela acontece dessa forma. Abre para mim Mateus 8, versículo 16. Mateus 8, versículo 16. Vou ler o 16 e o 17. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados,
E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos. E... exatamente. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que a gente leu, que diz: ele tomou sobre si todas as enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus não só expulsou os demônios, mas ele também levou cura para cumprir a palavra dele. Então a cura que você precisa já está aqui. Deus, ele liberou ela para você. Ele prometeu ela para você. E ele vai cumprir a cura que você precisa nessa noite. E ele não fala aqui só de libertação, ele fala dos sinais visíveis. A cura de Deus não era algo opcional, ele vivia esses milagres. Abre aí comigo agora, Marcos 5, 25. Marcos 5, 25. Eu vou ler os ímpares, os irmãos, os pares, até o 34. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo já curado daquele mal. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta? E dize: quem que me tocou? Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele, e disse toda a verdade. Glória a Deus. Abre para mim aí Levíticos 15. Porque talvez você não entendeu o que aconteceu nessa história aqui. Qual que era o contexto aqui? A gente vê Jesus, uma mulher que precisa de cura. Ela poderia ficar sentada na casa dela ali, só esperando cair do céu a cura. Mas não, ela se levantou e ela foi atrás de Jesus. Ela não deixou a multidão parar. Nessa noite eu quero te encorajar, não deixa a multidão te parar, não deixa o próximo te parar, não deixa o inimigo te parar, mas simplesmente avance, toque na veste de Jesus e receba o seu milagre. Receba o seu milagre. Nesse contexto aqui, a gente vê ela tremendo de medo. Agora, por que que ela tocou em Jesus e tremia de medo? Por quê? Porque simplesmente, vamos ler aqui, falou mais, aqui eu vou levar vocês aqui para o Velho Testamento, para vocês entenderem como que era a lei daquela época, que falava assim, ó, falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: falai os filhos de Israel e dizei-lhes: estas, pois, será a sua imundícia, por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta será a sua imundície. Pula para o 25, por favor. Versículo 25. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação,
ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Esse é o último que eu vou ler. E qualquer que tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. O que está acontecendo aqui, igreja? Lembra, uma mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus, tremendo e temendo. Por quê? Porque a lei da época não permitia. Isso tornaria Jesus imundo. Socialmente, uma pessoa que estava com aquele fluxo, ela era excluída, e qualquer pessoa que fosse tocado por ela também seria imundo. Porém, Jesus, ele chega e quebra a regra. Jesus, ele mostra que ele não veio ali só para cumprir a regra dos homens, mas ele veio também para cumprir o milagre que as pessoas precisam. A gente precisa aprender aqui com essa visão de que Deus, ele quebra qualquer regra mundana para simplesmente passar a barreira e curar e levar a vitória para aquele que tem fé nele. Não deixe a multidão te parar, não deixe as limitações te parar, mas simplesmente avance e busque a cura que Deus tem para você. Busque a cura. A lei vai querer te parar, as suas regras pessoais vai querer te parar, vai falar que você não é digno. Só que Jesus, ele vai entregar a cura para você. Abre para mim Tiago 5, 14 e 15. Que aí a primeira pergunta é: eu entendi que Jesus, ele cura aqui na cruz. Eu entendi que eu preciso às vezes me esforçar para viver essa cura, mas como que eu vou conseguir essa cura? Quem é que pode orar por cura? Eu vou ler aqui alguns versículos, eu vou ler o 14 e os irmãos podem ler o 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A gente lê ali o início falando: se estiver doente, chame os presbíteros da igreja para orar. O que a Bíblia está fazendo aqui? Reconhecendo que existe uma autoridade espiritual sobre a vida da liderança, sobre a vida dos obreiros, dos presbíteros. Lucas, mas isso limita, então eu não sou obreiro, eu não posso orar, não sou presbítero? Muito pelo contrário. Aqui está trazendo só uma ordem hierárquica espiritual, mas o que de fato fez a cura, trouxe a cura, não foi o presbítero, foi a oração da... Vamos de novo, a oração da fé. Você precisa agir com a sua oração da fé, para que Deus, ele possa agir na sua vida. E às vezes o inimigo vai querer falar o que por você? Você está sofrendo por causa do seu pecado. Você está sofrendo porque você está vivendo errado. Pode ser consequência? Pode ser. Só que isso não vai limitar o agir de Deus na sua vida. A palavra está falando o quê? A oração salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver alguém que tenha cometido pecado, o Senhor perdoará esse. O Senhor, ele leva perdão para o seu povo. Não se limite, não deixe a sua falha querer te afastar da casa de Deus. Eu já tive sentimentos de, poxa, eu errei, eu pequei, não faz sentido eu ir mais para a igreja. Só que isso é o inimigo querendo colocar uma mentira na nossa cabeça. Você acha que, qual o sentido de vir para a igreja só quem está perfeito? Quem está perfeito tem que ir para o céu já. Aqui é o hospital para quem está doente e precisa de cura.
Aqui é o hospital para quem precisa de restauração, precisa recomeçar. Então a gente não pode ter a mentalidade de que se o nosso irmão pecou, a gente tem que afastar ele da igreja, afastar ele de perto de nós. A gente precisa ser misericordioso. A graça, a misericórdia de Deus que nos alcança, tem que alcançar o nosso próximo também. E assim Deus vai trabalhando e trazendo a cura. E de novo, Lucas, mas ainda não me convenceu tanto que eu posso orar por cura, será? Abre comigo aí, Marcos 16. Isso aí. Marcos 16. Versículo 17. Eu vou ler o 17 e os irmãos 18. O 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Amém. A gente vê aqui a oração com fé e os sinais seguindo aqueles que crerem. Então a chave não está limitada a você ter anos de experiência com Deus, a você ter um cargo na igreja. A chave do milagre está em você acreditar que Deus tem poder para curar. É você acreditar que na cruz Ele curou, na cruz Ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Agora, vamos se aprofundar ainda mais nesse nível prático. Para você que precisa de uma cura pessoal nessa noite. Não é sobre você ser merecedor da cura. É sobre você saber que o preço já foi pago na cruz. É saber que Deus já te entregou isso. E você precisa crer, fazer a oração da fé e alcançar essa cura. E buscar e conquistar essa cura. Você tem que declarar a cura sobre você mesmo. Declarar a cura sobre a sua casa. Declarar a cura sobre a sua família. Lucas, e para eu que quero orar pelos outros? Ora com fé. Ora sem dúvida. Ora acreditando que a responsabilidade é de Deus. A gente não pode ter medo de entregar a mensagem. A gente é só um mensageiro. Entende? A gente é só um mensageiro. É só o correio. E Deus quer usar a gente para levar essa mensagem para aqueles que precisam de cura. E às vezes a cura, ela vai ser instantânea. Às vezes a cura vai ser progressiva. E às vezes pode ser que Deus também não cure naquela hora. Como disse, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Isso não é algo fácil da gente assimilar. Não estou falando que é fácil de assimilar isso. Quando Deus não cura, quando Deus não entra com aquilo que a gente precisa. Porque a gente, às vezes, tem a visão de um Deus que vai fazer tudo e tudo que a gente quer. Só que não é sempre assim. Todos nós já passamos por frustrações na nossa caminhada de fé. Qual que é a explicação? Não sei, Deus sabe. Esse é o momento que a nossa fé é mais testada. Quando a gente ora clamando por cura e a cura não acontece da maneira que a gente quer. Quando a porta não abre da maneira que a gente quer. A gente vai compartilhar testemunhos diante disso. A gente chora quando alguém que a gente ora por cura, ela não é curada e ainda parte daqui. Dói. E é nesse momento que a nossa fé ainda é mais testada. Que a gente olha e fala, nossa, mas como assim Deus não operou? Deus, eu fiz tudo. Deus, eu fui fiel. Deus, essa pessoa foi fiel.
nessa hora a soberania de Deus tem que ser respeitada também. E a gente acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é fácil, mas eu estou trazendo a palavra aqui da realidade. Estou trazendo a pregação da verdade. A verdade não é confortável. Eu já perdi pessoas que eu amo também, não é confortável. Já sofri acidente de moto que me machucaram, não é confortável. Já sofri prejuízo financeiro, não é confortável. A gente vê a palavra dizendo aqui, ó, em 1 Tessalonicenses 4,13. Para a gente não se entristecer. Pode abrir aí, se você conseguir achar. Primeira, coloca TE. É uma palavra difícil essa. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Vou ler só esse. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. É a gente entender que a nossa esperança vai estar em Deus. A morte, infelizmente, faz parte da existência humana por causa do pecado de Adão. A gente vai sofrer as consequências, independentemente se a gente está cometendo aquele pecado. Mas a partir daquele momento a gente perdeu vários privilégios. Abre em Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. Vou ler somente esse também. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. É a palavra de Deus. Agora Apocalipse 21:4. AP 21:4, mostrando para vocês aqui a palavra, como ela está direcionando a gente. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Às vezes a gente acha que a morte, ela é uma derrota, que a perda, que o prejuízo é uma derrota. Mas a vitória final é a gente estar com Cristo. A vitória final, a nossa corrida é correr para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é a nossa salvação. Que nessa noite Deus possa trazer cura para os nossos sentimentos, cura para as nossas dores. Que nessa noite Deus possa aumentar a nossa fé. Que Ele possa trabalhar na nossa incredulidade. Que Ele possa trazer direção nas nossas dúvidas. A fé, ela não vai negar os fatos, mas ela vai se apoiar na verdade que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está trazendo que Ele vai limpar os nossos olhos de toda lágrima, de toda tristeza. Nessa noite Deus tem cura para nós. Se coloque de pé. Se coloque de pé para a gente fazer uma oração. A gente colocar em prática a famosa oração da fé aqui nesse momento. A gente vê que a gente passou aqui por 3 pontos. Cristo conquistou a cura na cruz. Cristo, Ele demonstrou a cura com os endemoniados, com os enfermos, com a mulher do fluxo de sangue. E agora a gente vê Deus, Ele confiando a cura nas nossas mãos. A gente vê Deus confiando a cura nas nossas mãos. Muitos sabem que eu já passei por mais de uma dezena de cirurgias na minha vida. E uma delas foi a do meu maxilar, que a Gabi também fez. E
a médica, quando eu fui fazer a cirurgia, não sei se para você ela falou, Gabi, também que tinha o risco de prejudicar a voz. E o médico me deu esse diagnóstico de que poderia prejudicar a minha voz se eu seguisse com aquela cirurgia. Ele me perguntou: Lucas, você sente dor no maxilar? Eu falei: não. Ele: então, talvez seja melhor você não fazer essa cirurgia. E aí, no meu processo da cirurgia, antes de realizar a cirurgia, eles documentam tudo, né? Eles chamam a gente para uma sala lá, faz algumas gravações de como que eu falo, de como que eu mastigo, tudo para ter esse histórico. E aí ela pergunta, né? Quem é você, Lucas? Conta aí na câmera. E eu falei naquela câmera chorando: eu sou um missionário de Deus. Que Deus me deu a voz desde a minha infância. Se Ele quiser tirar, é Ele. Mas a minha voz está aqui para servir ao reino dEle. E eu entrei ali dando um passo de fé. Eu falei: Deus, o Senhor me deu a voz na minha infância. O meu diagnóstico na infância já era não ter a fala muito boa. Era ter um problema de fonética. Esse já era o meu diagnóstico. Deus, Ele na infância, Ele operou um milagre. E a minha consciência falava: se Deus fez antes, Ele pode fazer de novo. Se Deus fez antes, Ele pode fazer de novo na sua vida, meu irmão. E eu fiz aquela cirurgia, horas, passou das horas que eram programadas. Aí um médico veio falar com a minha mãe já estava nervosa nessa hora. Falou: meu Deus, perdi meu filho. Que acho que foi 6, 7 horas de cirurgia. E só chegou lá: cadê a mãe do Lucas Miranda? E ela: pronto, a perna tremeu. É agora, deu ruim a cirurgia. Porque toda cirurgia tem um risco, né? Ainda mais quando você toma anestesia geral ali. E aí o médico falou: não, a cirurgia correu tudo bem, o Lucas está bem, está em recuperação. E eu fui lá para a UTI, que eu acho que quando sai tem que ir mesmo, depois vai para a sala normal. E os dias foram se passando. E quando eu tentei falar, a minha voz não estava funcionando. Não estava funcionando. E muitos irmãos aqui viram na época como que eu estava. Eu não conseguia falar direito, eu suava para tentar falar. E eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar com as pessoas e tudo. Eu via as coisas acontecendo no culto e eu: meu Deus do céu, eu quero poder falar. Nessa hora a gente começa a valorizar algumas coisas. Às vezes que eu tinha a oportunidade de louvar, eu ficava: que preguiça, louvar de novo. Pregar, que preguiça. Mas quando Deus tira o nosso talento ali, a nossa condição, a gente valoriza aquilo. Será que nessa noite Deus precisa tirar coisas da gente para a gente conseguir valorizar de novo a oportunidade que cada um tem aqui de estar na casa de Deus? Isso não se limita só à casa de Deus, se limita também à nossa família. A gente tem que valorizar a nossa família. Para Deus não precisar tirar, acabar com aquilo, para a gente parar e pensar: nossa, mas minha família era tão boa e agora que eu estou percebendo. Simplesmente porque você ficou cansado. E a minha dor foi que eu saí da cirurgia e a minha voz não estava funcionando bem. E na cama foram noites ali, eu comendo a alimentação limitada também. Foi quase um ano, salvo engano, até a minha alimentação se readaptar novamente para mastigar normal. E na cama eu orava, minha família orava, até meu irmão orava por mim. Na época, até meu irmão orava por mim. Cantava lá a música da Del Pitt, falava: por que está abatida a minha alma? Espera em Deus, confia em Deus. E é muito ruim você orar quando você não tem expectativa da resposta. Porque era algo que a medicina não podia garantir que ia voltar. A medicina não podia garantir que eu ia ter aquela vitória de novo. E sabe qual que era o meu posicionamento, irmãos? Eu comecei a ler sobre cura. E eu vi em Provérbios o poder da palavra para a vida. E quando eu falo palavra, não é só a Bíblia, mas também o que sai da nossa boca.
Tudo aquilo que você declara sobre você ou sobre a sua família tem um poder de acontecer. O que é que você tem declarado sobre a sua casa? É bênçãos, é prosperidade, é cura. E eu fazia ali por vários e vários dias. Eu ia no espelho, na hora que eu tinha que mexer lá, escovar os dentes, e falava com muito problema de fonética. Falava, voz seja curada. E falava, vós seja curada em nome do Senhor Jesus. Essa era a única palavra que eu trazia ali. Toda vez eu trazia essa palavra no espelho para mim mesmo, declarando cura. O que eu quero te encorajar nessa noite é declare cura sobre isso que você está precisando hoje. Declare a vitória sobre isso que você está precisando hoje. Declare restauração sobre isso que você está precisando hoje. E Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que você está pedindo, para glorificar o nome dEle. E um dia, durante uma aula de teclado, eu senti simplesmente a minha voz aqui, virar. E eu consegui falar para a honra e a glória do Senhor Jesus. Me traz meu celular aqui. Para a honra e glória, eu consegui falar novamente. Deus, Ele tem milagre para você, irmão. Deus, Ele tem milagre. É a gente se posicionar e Deus, Ele vai vir com milagre. É a gente confiar e declarar a palavra e Deus vai vir com milagre. Eu não sei se eu vou localizar, mas eu quero tentar aqui. Qual foi como que estava a minha voz quando estava boa? Vamos ver se eu localizo aqui. Tem uma foto de eu comendo pão, dá para ver. Mas eu comendo pão depois de 127 dias, se eu conseguir mastigar um pão. Vou tentar colocar aqui para vocês ouvirem como que ficou minha voz quando estava boa voltando. Até gravei isso. Deixa eu ver quando que foi essa data aqui desse milagre que Deus me deu. Dia 15 de setembro, meu mesmo aniversário, 2017. Glória a Deus. 68 dias, igreja, de oração seguidas ali. E hoje, na época, eu achei que estava maravilhosa já. Eu falei, meu Deus, está muito bom agora. E a gente vê que ainda não estava tão 100% assim, mas Deus operou um milagre. Então nessa noite eu declaro que Deus, Ele vai operar milagres sobre a sua vida, Ele vai operar milagres sobre a sua casa, milagres sobre a sua família, a restauração é chegada sobre você. Vamos orar, Senhor Jesus, nós te apresentamos nesse momento aqui toda a sua igreja, meu Pai, cada um apresentando a sua necessidade, cada um apresentando o milagre que precisa, um milagre em casa, um milagre da família, a cura pessoal, a cura de outra pessoa. Jesus, nesse momento nós te pedimos que nessa oração da fé, o Senhor possa entrar com providência, que nessa oração da fé, o Senhor possa fazer morada. Meu Pai, que a sua palavra, nós sabemos que ela não volta vazia, e nessa noite não será diferente. Que nós venhamos ter a confiança que os seus sinais vão seguir aqueles que crerem. Nós venhamos ter a confiança e a lembrança que na cruz o Senhor se entregou por amor a nós, para perdoar os nossos pecados e também para trazer cura. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Amém. Aplaudam ao Senhor. Glórias a Deus.
Glórias a Deus. Nós já estamos encerrando. Que Deus possa continuar falando ao coração de cada um nessa noite. Hoje eu trouxe a palavra falando sobre cura, o milagre de Deus na cura. Na semana que vem eu ainda vou decidir, provavelmente vai ser